Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Mais uma noite gelada, né, Sonali? Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, quem puder se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir nesse momento que Ele derrame sobre nós a assunção, o seu Espírito, seu fogo, né, para esquentar um pouquinho aqui, porque está frio. Amém. Deus amado, nós entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela Tua bondade, Senhor, para Te agradecer porque o Senhor já está presente entre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, ó Deus, o Senhor cuida, Deus, de todas as coisas. Senhor, que o Senhor se faça presente neste lugar, ó Pai, que a gente possa sentir o Teu Santo Espírito fluindo, ó Deus, através das nossas vidas. Fala, Senhor amado, conosco, fala aos nossos corações, ó Deus, e nos ajuda, ó Pai, a estar atento, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor, em cada detalhe, Senhor amado, deste culto, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja derramando da Tua unção e da Tua bênção sobre a vida de cada um presente neste lugar, ó Pai, aqueles que estão nas suas casas, Senhor, que o Senhor visite, ó Deus, com o Teu amor, ó Deus, e com a Tua graça, Senhor, e enche a vida de cada um com a Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. A gente vai cantar um louvor que eu gosto bastante, mas eu gosto mais quando o Johnny canta. Por isso que ele vai cantar hoje. Mas é um louvor que ele fala sobre quando Moisés vai até o monte, né? E eu peguei um trechinho aqui, eu não vou explicar muito o contexto, acho que a gente já até explicou algumas vezes, mas eu vou pegar só um trechinho aqui de Êxodo que fala o seguinte, Êxodo 19:3. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E no monte o Senhor Deus o chamou e disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Irmãos, dá até um negócio assim, né? Quando Deus fala, vocês são escolhidos. Cara, eu escolhi vocês. Só que imagina quando Deus fala isso diretamente para você. Né? Então, às vezes, até essa música fala, me tira o medo de pedir para Moisés em meu lugar e tal. Cara, a gente às vezes quer tanto ter interlocuções, né, entre nós e Deus. Ah, Deus, fala comigo, mas fala através de alguém. Fala comigo, mas fala através de uma música, fala comigo. Ele fala com a gente de todas as formas, mas a gente tem que se colocar diante dele e estar disposto a ouvir. Ele quer falar com você, ele quer falar direto com você. Ele fala com você através da tempestade, ele fala com você através do dia feliz, ele fala com você o tempo inteiro. Só que a gente precisa estar disposto a ouvir. Amém? Então, preste atenção na letra desse louvor, vamos louvar ao Senhor e vamos nos colocar diante dele e entender que é tudo sobre Ele, não sobre nós. Amém? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. Você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede. Você é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo.
que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. eu vou entrar na casa e muitos desistiram, E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Aleluia. Toda honra, toda glória te dou, Senhor. Ele está em todas as coisas. Amém?
Santo de Deus venha sobre a tua igreja, ó Pai. Derrama, Senhor amado, a tua unção sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite, ó Deus. Que o teu fogo venha nos inundar, ó Deus, e que a gente possa sentir, ó Deus, a tua presença, Senhor, todos os dias, ó Deus. E seja, ó Deus amado, se fazendo presente, seja nos fazendo sentir, ó Deus amado, o teu Espírito próximo a gente, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que não seja, ó Deus, somente nos momentos de angústia, ó Deus, mas que todos os dias, ó Pai, a gente possa sentir, ó Deus, a tua presença, ó Deus, nos sondando, ao levantar, ao deitar, o nosso trabalho, ó Deus. Que o Senhor esteja renovando, ó Deus, na tua igreja, ó Deus, o teu fogo, ó Deus, a tua presença. Que nós possamos estar sedentos de ti, sedentos do teu Espírito todos os dias da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Deus, Ele está com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos em que a gente acha que tudo vai dar errado. E esse louvor é um louvor que fala muito disso. Então, vamos buscar a Deus em todos os momentos e estarmos firmes nele. Amém? Me chama sobre as águas, onde os teus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 Guia-me, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me
gente fez um mix de tipos musicais aqui. Tem para todos os gostos. Mas em todos os louvores a gente pode ver que a gente sempre está buscando confiar em Deus e sempre lembrando que Ele está cuidando de nós. Então esse louvor que a gente vai cantar agora fala que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Então, independente da situação, independente da dificuldade, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, irmãos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, amém? Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar as crianças a virem aqui na frente. Que legal, bom demais, viu? Johnny, Tamires, Gabriel, louvar o Senhor. Muito bom, Deus seja louvado. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Podem chegar aqui mais pertinho, por favor. Ô Dudu, quem que vai orar hoje? Enzo. Ô Enzo, vem mais pertinho aqui, por favor. Isso não foi combinado. Pode vir mais pertinho aqui, Ju, Rebequinha, Abel, Renan. Bom, gente, nós temos uma grande responsabilidade, um grande privilégio, que é formar uma nova geração de discípulos. E aqui eles estão para serem instruídos na palavra de Deus e para poderem crescer em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Eles vão agora ao culto infantil. A gente trabalha com um material muito legal, né, Pri? Acho que o Rico também tem inovado lá um pouco no material. A gente trabalha com todo um material focado em apresentar Cristo através das diversas histórias bíblicas. Então, a ideia não é que Davi seja o exemplo para eles, mas que Davi representa Cristo.
A ideia não é que Moisés seja o exemplo para eles, mas que o Moisés aponte para o Moisés que é maior do que o próprio Moisés, que é Cristo. Então, tem toda uma dinâmica lá muito legal, muito interessante. Se você quiser conhecer mais também, você pode falar com a Priscila, com as professoras. Elas vão poder falar um pouquinho do conteúdo que o seu filho tem aprendido aqui na igreja. Enzo, bora, agora é contigo. Já falei tudo que eu tinha falado, já falei até demais já. Não. Hoje é aniversário da Marli também, para quem não sabe, a Marli já passou de 30, Marli? Já, tá quase chegando, né? Hoje é aniversário da Marli também, e seria uma boa oportunidade para orar por ela também, Enzo. Não, então, Ju, você pode orar por nós? Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, abençoa a vida da Marli, que Deus dê muitos anos para ela. Senhor, também abençoa a nossa aulinha de hoje e o culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Podem ir bem devagarzinho, que as pro vão estar ali esperando por vocês. Olha que chique. Coisa mais linda, né? Deus é bom demais. Vocês que estão aqui pela primeira vez, Marcão, seus amigos, sejam muito bem-vindos. Se são amigos do Marcão e da Gi, com certeza são gente boa e também são os nossos amigos. E a gente gostaria de entregar uma pequena lembrancinha da igreja para vocês. Que Deus abençoe e que sempre que vocês sentirem o desejo de vir aqui, fiquem à vontade para poder vir e celebrar a Deus conosco. Eu quero falar um pouquinho sobre generosidade. Você que deseja contribuir hoje aqui com a igreja, esse é o momento. Você que já contribui no decorrer da sua semana, também é um momento de gratidão, tá? Grande parte dos irmãos da nossa igreja tem contribuído através da nossa chave Pix, através lá da conta do Banco do Brasil. A nossa chave Pix é o CNPJ. Se você pegar um envelopinho da igreja, atrás vai ter ali o nosso CNPJ, você pode fazer isso no decorrer da sua semana, e é um momento de gratidão. E se você que faz aqui pessoalmente também é um momento de gratidão, da gente poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, lembrando que a contribuição deve ser voluntária, deve ser generosa e deve ser regular. Essas são as bases que a gente entende que Jesus nos ensinou. Não apenas darmos dinheiro na igreja, não é essa a ideia, mas a ideia é que você tenha uma vida generosa, que você seja generoso com a igreja, com seus amigos, com seus vizinhos, com todas as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pela generosidade do teu povo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique a nossa sementeira, para que a gente seja ainda mais generosos, Senhor, neste mundo. Queremos ser a tua mão generosa no meio de um mundo que sofre, e o nosso dinheiro, o nosso recurso é instrumento do Senhor, para poder operar esses grandes milagres no mundo, na sociedade, na cidade. Deus, usa-nos para a tua glória, abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida, aumenta, Senhor, abençoa o teu povo de uma forma abundante, de uma forma maravilhosa, para que a gente seja instrumentos do Senhor nessa terra. Pai, nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Som, tá ligado? Todos os irmãos estão vindo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui essa noite com vocês, poder voltar aqui para esse púlpito, Augusto. Eu tava de férias, né, praticamente.
tirei um período sabático aí, mas não deixei de estudar, estava estudando a Bíblia, continuava as minhas leituras, fiz algumas aventuras aí pelo mundo, tive a oportunidade, e é muito legal estar aqui, de verdade, é muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre Cristo, sobre aquilo que Ele tem feito na minha vida, sobre aquilo que Ele pode fazer ainda nas nossas vidas, e ainda mais estar diante de uma igreja que eu considero relevante, de uma igreja que é bíblica e que está no meu coração desde o começo, quando ela surgiu. Amém? Então nós estamos numa série chamada Identidade. Já tivemos alguns cultos aí sobre essa série. E hoje eu vou falar em específico sobre a base gera identidade. Então nós vamos falar, vocês vão ouvir demais essa palavra aí, essa palavra base. Hoje eu vou falar muito ela, grave isso no seu coração. Ela é essencial para nós entendermos a palavra de hoje, tá bom? Para nós iniciarmos, seria legal a gente contextualizar essa passagem. Hoje, se quiserem abrir, nós vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo do 7 ao 11. Nós não vamos ler ainda. Embora essas três epístolas, Augusto, é muito difícil falar essa palavra, epístolas não mencionem o autor, ela tem uma linguagem semelhante ao apóstolo João, então acredita-se que tenha sido escrita por João. O autor dessa carta, ele direciona essa mensagem a alguns cristãos que na época estavam sofrendo algumas perseguições, mas também que sofriam um risco de serem enganados por falsos profetas e por falsos mestres. E aí para mim isso já começa bem atualizado isso, né? Isso é muito atual, né? Eu começo a imaginar, Augusto, como se você estivesse aqui escrevendo uma carta na mão, mandando para a região aqui do Grande ABC, e falando para os cristãos, falando assim, olha, precisamos nos atentar, precisamos tomar cuidado com esses falsos profetas. Acho que aqui não tem, né? Acho que aqui na região não deve ter nenhuma igreja, né, Augusto, que está pregando alguma coisa errada aí, não deve ter, né? Eu acho que não deve ter, é impossível, né? Então isso é muito atual, irmãos. Essa questão de nós entendermos a palavra de Deus e nos voltarmos a essa memória, aquilo que o Cristo tem pregado, é muito importante e relevante para nós não sermos enganados. Vamos ler a palavra? Então, abra aí no versículo 7. Ele vai falar assim, a minha versão: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra de que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está agora em trevas. Aquele que ama o seu irmão está em luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Cuida de mim, Pai, nesta noite. Perdoa, Senhor, porque eu não sou merecedor da sua palavra, Pai. Perdoa, Senhor, e ajuda com que o Espírito Santo possa falar através da minha vida, Senhor. Porque eu não tenho poder nenhum de convencimento, Pai, a não ser o Seu Espírito Santo, através da minha vida, Deus. Nos ajuda, Senhor, que através do Espírito nós possamos compreender a Sua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava, hoje a hora que eu cheguei, eu vim fazendo uma oração a Deus, que eu fosse fiel à Sua palavra. Pregar é sempre muito difícil, mas deveria ser muito fácil, porque nós temos um único objetivo: ser fiel àquilo que Cristo está falando. Quando eu comecei a aprender a fazer pregações, o Augusto sempre me ensinou isso:
sempre falava para mim: Valmir, deixa o texto conduzir aonde ele tem que te levar e não você conduzir o texto. Ele tem que falar ao seu coração aquilo que de fato ele quer dizer. Então essa foi a minha oração aqui quando eu cheguei. E coincidentemente a Tamires leu Êxodo aqui, onde eu vou usar um trechinho. E logo em seguida a música que foi cantada foi sobre o Espírito Santo descendo, um trecho que eu também vou usar. Então aquilo de uma certa forma confortou o meu coração, e eu espero que isso também conforte o coração dos irmãos, porque não é ensaiado. Eles não sabiam o que eu ia falar e eu não sabia o que eles iam cantar. Então isso me arrepiou, e isso para mim foi uma confirmação de Deus, de que o Espírito Santo de fato usou a minha vida para montar essa estrutura de pregação essa noite. Isso é um alívio para mim, Augusto. Ele começa no versículo 7 falando assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio lá vocês já têm. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vocês já ouviram isso aí. E aí para mim é estranho pregar sobre isso, porque é algo muito simples, né? Falar sobre os mandamentos, todo mundo conhece os mandamentos. Tem gente aí que deve ter assistido novela da Record aí também. Eu não assisti, irmãos, desculpa, estou em pecado. Eu não assisti, viu, pastor? Mas os mandamentos são uma base, né, de um cristão. Foi uma base naquela época. E os mandamentos são muito simples. Então eu poderia subir aqui hoje para vocês e falar assim: irmãos, a mensagem é uma só, sigam os mandamentos, beleza? Vamos embora, todo mundo para casa. Você tem o objetivo agora dessa semana de não matar ninguém, tá bom? Vamos lá, toma cuidado com isso. Você tem o objetivo de honrar o seu pai e sua mãe. E eu poderia falar os 10 mandamentos aqui essa noite e mandar vocês embora, porque é muito simples. O que ele escreve nessa carta é muito simples e muito óbvio. É muito óbvio isso. Que eu não posso matar ninguém, que eu não posso cobiçar, que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, que eu tenho que amar o meu Deus, apesar que esse não é tão óbvio, né? Porque nós, vira e mexe, mudamos a nossa vida e acabamos amando as coisas mais do que o próprio Deus. Às vezes amamos mais a nossa família, às vezes amamos mais os nossos filhos, às vezes amamos mais os nossos empregos, a nossa casa, e muitas vezes nos esquecemos de Deus. Então aquilo que era óbvio, talvez nem seja tão óbvio assim. E aí surgiu na minha mente essa questão de a base. Existe uma frase que diz que a ocasião, ela faz o ladrão. Alguém já ouviu isso? Eu quero dar uma outra frase para vocês essa noite. A ocasião faz o não cristão. Porque nós somos cristãos, mas depende do momento, depende do contexto. Eu sou cristão até que alguém rale o meu carro no trânsito. Aí as coisas mudaram. Ah, meu amigo, aí você mexeu com o meu carro. Eu sou cristão até a gente fazer um jogo aqui da igreja, dos casados com os solteiros, e eu dar um carrinho em você, porque, eu sou super competitivo. E aí a gente vai brigar, a gente vai sair na porrada, porque aqui o que está valendo é a competição. Então eu sou cristão até um certo ponto. E aí agora eu vou mexer com os irmãos, agora vai mexer aqui na igreja, Augusto, vai ter divisão. Eu sou cristão até eu não contar para ninguém se eu sou de direita, esquerda ou do centrão. Aí o negócio, aí o bicho pega. Aí o negócio fica louco. Ser cristão, irmãos, ser igual a Cristo, ter a identidade de Cristo, ela independe da situação. Ela é indiferente dos argumentos ou do que esteja ocorrendo ao nosso redor. O caráter de Cristo, ele se mantém indiferente da situação. Esse é um ponto que nós precisamos aprender. Nós temos dificuldade de fazer isso. E quando eu falo isso para vocês, eu estou me colocando nessa situação. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Ao ponto de no casamento a gente ter que falar aquelas palavrinhas, né? Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Olha o alerta que a gente faz. Olha a pregação que é feita no dia do casamento. Que olha, indiferente de qualquer coisa, você precisa amar. Indiferente da situação, Jesus foi para a cruz. Indiferente do contexto, ele tinha uma missão e ele cumpriu a missão. Como diz o BOP, missão dada é missão cumprida.
Jesus era esse cara. Missão dada era a missão cumprida. E diferente do contexto. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu brinco lá na empresa, a gente às vezes fala isso, a gente vai para uma reunião, sai da reunião e fala assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo. O evangelho é mais do mesmo. Não tem nada de diferente. Mas por que a gente continua errando? Se é tudo igual, se a palavra é a mesma, se os mandamentos estão lá desde o começo. Qual é a nossa dificuldade? Como a gente pode mudar isso na nossa vida? Quem pode nos ajudar a mudar isso na nossa vida? Hoje eu quero convidar vocês a voltar para o básico. Ou olhar para aqueles mandamentos e falar, olha, eu acho que eu não estou fazendo o básico. Olha, acho que eu me esqueci disso. Acho que eu esqueci de olhar para Deus. Por isso eu me sinto muito confortável aqui quando essa igreja começou a ser criada. E uma das coisas que era muito falado e muito pregado é, olha, nós vamos ser fiel ao evangelho. Não era isso, Augusto? A primícia dessa igreja foi criada e nós vamos ser fiel ao evangelho. Não interessa se nós vamos perder pessoas. Não interessa se esse culto tiver 2 ou tiver 1 pessoa assistindo. Nós vamos ser fiel ao evangelho. Essa foi a proposta da igreja. Essa foi a proposta dos discípulos naquela época. Nós seremos fiel a Cristo. Existe uma frase que diz que o excelente é fazer o básico bem feito. Então, se a gente está fazendo o básico, se a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo o excelente. E aí hoje surgiu uma brincadeira, é aniversário da minha sogra, foi ontem, e hoje a gente estava na casa dos meus pais, estava almoçando todo mundo, chamei minha sogra para ir lá, né? Minha mãe chamou, a gente fez uma confraternização, e minha sogra brincou, né? Ela falou, mãe, você vai lá hoje assistir, o Valmir vai pregar hoje. E ela brincou, lógico, uma brincadeira, ela falou assim, mas você faz revelação? Aí eu falei para ela, brinquei com ela, eu falei, eu faço, a revelação é que segunda-feira você precisa trabalhar, irmã, senão você não vai ter dinheiro. E de fato isso tem ocorrido nas igrejas. Isso me assusta. As pessoas têm ido para a igreja procurando revelação, procurando campanhas, procurando ter uma vida mais fácil, procurando ter uma vida melhor, comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor. Mas as pessoas estão se esquecendo da base. As pessoas estão se esquecendo do básico. As igrejas estão criando métodos de pregação, estão criando estruturas, momentos, estão fazendo você sentir algo, mas às vezes estão deixando para trás o básico. Então quando Jean escreve aqueles irmãos, e fala sobre os mandamentos, ele está falando algo básico, ele não está falando nada novo, ele está falando, olha, eu estou falando para vocês o básico. Presta atenção, se vocês fizerem o básico, vocês não vão ser enganados. Irmãos, existem famílias sendo destruídas porque não estão fazendo o básico. Existem famílias que não se conversam porque não tem diálogo, porque não fazem o básico. Existem filhos entrando nas drogas, existem filhos que não têm uma boa relação com o pai, porque o pai não tem coragem de sentar com o filho e falar, olha, você sabe que você não pode matar? Você sabia que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe? Isso é assustador. Não adianta você pagar uma boa faculdade, não adianta você dar um bom carro, não adianta você fazer nada, se você não dá uma base. Não adianta a igreja ser muito legal, fazer muitos eventos. Isso é bacana, isso é válido. Mas isso não é duradouro. Isso vai acabar, isso é finito. Nós precisamos dar uma base. É isso que é pregado aqui. Eu posso dar um conselho para vocês essa noite? Talvez, Augusto, talvez vai ter gente que vai embora. Posso dar um conselho para vocês? Vocês querem algo extraordinário de igreja? Eu posso indicar algumas igrejas para vocês que vai dar uma experiência absurda. Mas eu tenho certeza que se por muito tempo você não tiver uma base,
se não for pregado o Evangelho, você não vai durar lá. E não estou fazendo uma profecia negativa. Eu estou querendo dizer para você que se você não criar raiz na base do Evangelho, você não vai mudar. Uma igreja que prega o Evangelho muda as raízes das pessoas. Me desculpa se eu esteja falando um pouco sobre isso. Isso vem muito sobre avivamento, Augusto, porque antes de começar essa série eu estava estudando muito sobre avivamento da igreja. Então isso está um pouco enraizado em mim, é a última coisa que eu estudei. Então talvez alguma das coisas que eu venha falar aqui seja sobre avivamento. As pessoas não estão orando, as pessoas não estão lendo a Bíblia. Nós precisamos voltar a fazer o básico. Como eu falei, foi citada na música, sobre o Espírito Santo, né? E isso é muito legal, porque me veio do básico. Vamos lembrar lá em Atos capítulo 2, no versículo 38, vai ter um momento ali, um pouquinho antes você tem os discípulos se reunindo, certo? Nós temos ali o Espírito Santo vindo, eles começam a falar em línguas, e todo mundo acha que esse é um milagre extraordinário, falar em línguas. Mas tem uma questão nesse texto aí, porque quando ele começa a falar em línguas, que ali há uma grande discussão se é línguas estrangeiras ou se é a língua dos anjos, enfim, o importante é que eles começam a entender a pregação. Ali está sendo falado sobre Cristo, falando sobre arrependimento, e eles começam a ouvir, e essa é a parte importante do texto. E ali ele vai dizer que quase 3.000 pessoas foram convertidas. Vocês sabem qual é o milagre daquilo? Não é eles falarem línguas. O milagre é o milagre do Evangelho. É a palavra que faz milagre. É o Espírito Santo que através da palavra converte pessoas. Era o básico, era a palavra, era Cristo, era a base. Então, acho que todo mundo aqui já passou por uma situação em que teve a oportunidade de falar de Cristo para algum amigo que esteja em uma situação ruim, ou alguma amiga, ou alguém que pergunta alguma coisa para você. Eu quero dizer para você que você não precisa de milagre nenhum, você só precisa do Espírito Santo e falar a palavra. Fala sobre Cristo, conta um pouquinho quem é Cristo, conta um pouquinho sobre a identidade dele, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, o que ele nos ensinou. Isso muda vidas, isso muda a sua vida. O que muda a sua vida não é experiências, o que muda a sua vida é aprender sobre identidade de Cristo, sobre o que ele fazia, sobre como ele fazia, o que ele nos ensinava. E aí no versículo 8 ele vai falar assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Ele fala de luz aqui, é um negócio muito legal, né? Porque o Andrezinho fez uma pregação sobre luz, né? Muito forte sobre, foi maravilhoso, eu adorei. E ele fala sobre um mandamento novo. Quando você vai pegar a referência lá em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus vai falar: eu lhes dou um mandamento novo. Amai uns aos outros como eu vos amei. E aí começa a falar de amor, que é algo básico também. Pô, é super básico falar de amor. Jesus é amor, né? A gente fala que Jesus é amor. Não é a definição, tá? A definição de Jesus não é amor. Mas Jesus pregou amor. E quando fala de luz, eu me lembro de uma situação muito bacana, uma experiência que eu tive. Eu viajei há uns 4 meses atrás, eu estive na Irlanda, e lá eu fui visitar uma igreja. Apesar de ser um pastor brasileiro, era uma igreja irlandesa, né? Então havia muitos brasileiros lá. E o pastor que estava lá, ele contou uma história, Augusto, que eu gravei isso na minha mente, a Carol vai lembrar dessa história. Ele falou o seguinte, ele falou que quando ele era pequeno, a mãe dele, quando eles iam viajar, a mãe dele acendia a luz da sala e deixava a luz acesa.
E aí um dia ele perguntou para a mãe dele, falou, mãe, por que você deixa a luz acesa quando a gente vai viajar? E ela falou, filho, porque quando a luz está acesa, as pessoas entendem que tem gente em casa. E o bandido, ele não quer entrar na nossa casa quando tem gente em casa, ele quer ir quando está vazio. E ele fala sobre a luz, ele fala, olha, a nossa luz do nosso coração tem que estar acesa. Porque se a luz do nosso coração estiver acesa, as trevas não vai dominar lá. E para a gente ter a luz, ela é muito simples. A gente tem que voltar para o básico. A gente precisa orar. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa conhecer um cara chamado Jesus. É isso que vai começar a despertar no nosso coração uma luz tão grande que não dá espaço para mesquinharias, uma luz tão grande que muda a forma como nós enxergamos a vida. A palavra de Cristo é sobre mudar a vida, é sobre mudar a perspectiva como você enxerga a vida, é olhar a vida com as lentes de Cristo, como já foi pregado, como Augusto já disse muitas vezes. A boca fala do que o coração está cheio. A gente precisa estar cheio de luz. Essa é a maneira mais fácil, ou não, né? Talvez a mais difícil. A gente tem que se policiar, a gente tem que brigar. É difícil ler o Evangelho, não é? Alguém já sofreu de insônia? Começa a ler a Bíblia, deitado na cama. Dá um sono, não dá? É difícil, né? Mas quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a se encher disso, a nossa vida muda. Sabe, eu vou contar um exemplo para vocês do meu trabalho que eu lembrei aqui agora. A gente tem uma mania de falar derrota lá no trabalho. Situação de mão de obra ruim, o cara vem lá, o cara dá 3 atestados na semana. Eu planilho 20 atestados lá, meu Deus, dá até medo de tanta gente que falta naquela empresa. E aí a gente fala assim, nossa, que derrota. E aí teve uma época que eu peguei essa palavra, ficou gravada na minha mente. Porque a gente começa a falar igual as pessoas que estão próximo da gente, né? E aí era reunião, os caras falam, nossa, que derrota. E aí teve um dia que liguei para um cara da logística lá da empresa, falei um monte pro cara, tinha feito um monte de coisa errada, falei para ele um monte, falei, cara, que derrota, não dá para trabalhar assim. Ele falou assim para mim, eu não me esqueço disso. Ele falou assim para mim, tira essa palavra da sua boca, porque hoje eu ouvi você falar isso várias vezes. Ele falou isso para mim. E sabe o que eu comecei a fazer? A me policiar para não falar mais essa palavra. Apesar de ser difícil e ainda ver os meus companheiros de trabalho falando, eu comecei a me policiar de não falar mais essa palavra. A gente precisa começar a tirar essas coisas. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se a minha pregação for curta, irmão, desculpa, tá? É porque eu sofro de um milagre chamado síndrome da pregação curta. Em casa, ela dura 1h30. Aqui no culto dura 10 minutos. Não. Já sofreu isso, né? Já viu como é que é? Em casa é 1h30 de pregação. Você fala, as paredes, fala glória, levanta a mão, aí chega aqui, é 10 minutos. No versículo 9 ele vai falar assim, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. E aí ele confirma tudo isso que a gente tem trabalhado e raciocinado. E nele não há escândalo. E aí num período onde a gente está falando de questões políticas, né? O Augusto falou no último culto, um período que a gente vai ter época eleitoral, né, Augusto? Pô, falar de odiar o irmão é difícil, hein? Você fala, pô, por que você vai votar nesse cara aí, meu? Você tá louco, cara? Ele começa, vira ódio de família, é briga, é um querendo brigar com o outro. Num período em que o ódio tem dominado os corações, a gente tem que ir na contramão. A gente tem que falar, pô, irmão, você é um abençoado, você vai votar naquele cara lá que é um paspalhão, como diz o Caio Ribeiro lá, que falou que era um palavrão, né? Um bananão. Você vai votar naquele bananão? E aí eu vou falar de política agora, hein?
Não sei se os irmãos lembram de um vídeo em que o Mano Brown, todo mundo sabe quem é o Mano Brown do Racionais, ele estava num palanque, ele sempre foi apoiador do PT, e ele estava naquele palanque, estava um monte de gente do PT sentado, e o PT ele era conhecido como um partido dos trabalhadores, ou não sei, não quero indiferente isso para mim, eles eram conhecidos como um partido dos trabalhadores. E aonde o Mano Brown ele levanta da cadeira e fala assim diante das pessoas que estavam ali, falando, vocês precisam voltar para a base, daquele jeito que ele fala, né? Vocês precisam voltar para a base. E aquelas pessoas se incomodaram com aquilo. Aquilo viralizou, muita gente falou sobre aquilo, de que o PT precisava voltar para a base. Eu queria pegar esse exemplo e falar para a gente que a igreja precisa voltar para a base. A igreja precisa voltar para aquela época onde ela estava preocupada em pregar o evangelho e não com quem ia se candidatar. A gente precisa voltar para a base. E a gente precisa voltar para a base correndo. E a gente precisa ajudar as pessoas, os cristãos que estão sendo enganados, e falar, irmão, volta para a base, vamos falar de evangelho, vamos falar de igreja, vamos tentar pregar, vamos mudar a vida das pessoas, não através dessa política, vamos mudar a vida das pessoas ao que interessa. E aí ele fala sobre não odiar o seu irmão, isso é perdão. Para você não odiar seu irmão, você tem que perdoar o seu irmão. Porque o que domina o ódio é a falta de perdão. Eu não perdoo, isso me gera um ódio, uma angústia. Uma característica, uma identidade do cristão é perdoar. Nós precisamos parar de orgulho. O cristão precisa parar de ser orgulhoso. Onde estava o orgulho de Cristo? Na cruz, sendo cuspido. Olha o exemplo. Onde estava o orgulho de Paulo sendo preso? Um cara que estava pregando o evangelho estava preso. Cadê o orgulho dele? Tem uma frase que diz que só se vive uma vez. Hoje estou cheio das frases. Tem uma frase que diz que só se vive uma vez. Negativo. Negativo. O cristão, ele vive para a vida eterna. Nós precisamos mudar a perspectiva de como nós enxergamos a vida. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe. E aí talvez você fale assim, pô Valmir, mas é que você não sabe o que o fulano fez para mim. Você não sabe o que o ciclano fez para mim. É muito difícil. Você não sabe como é que ele me deixou na época lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. E se alguém tiver um exemplo mais forte que esse, pode subir aqui e vir contar. Eu vou contar exemplo de um homem que foi perfeito, que não cometeu erro nenhum, mas ainda assim foi levado para uma cruz. E olha o contexto, um homem que estava sofrendo, que estava tendo dores, porque a Bíblia relata que ele estava em um corpo humano. Então olha o contexto, você está falando do seu contexto, pô, mas você não sabe o que aconteceu naquela época comigo. Vamos lá, contextualizando, um homem que estava sofrendo diante da cruz, que não tinha feito absolutamente nada. Ele tem coragem diante daquele contexto, de olhar para um homem, que olha para ele e fala, por que vocês crucificaram esse cara? Ele não fez nada. Ele ainda tem coragem diante daquela dor, daquele sofrimento. Aquele homem fala assim, Jesus, lembra de mim, quando entrar no céu. Aquele homem diante daquele contexto pesado, que ele poderia falar assim, cara, você é louco, olha como é que eu estou aqui. Você está me pedindo o quê? Olha como é que eu estou, olha a minha situação. Olha o que eles estão fazendo comigo. Ele tem coragem de olhar para aquele homem e falar assim, ainda hoje eu vos digo, que estarás comigo no céu. Isso é perdão, indiferente do contexto. Jesus nos ensina que perdoar é indiferente do contexto que você está vivendo. Indiferente se você estava passando fome, indiferente se você estava com dor, indiferente se você perdeu o seu emprego por causa disso, indiferente se sua família foi destruída, você precisa perdoar. Porque isso é a base do cristão. Irmãos, vocês estão dispostos a perdoar?
Vocês estão dispostos a, indiferente da situação que ocorreu, a vocês perdoarem as pessoas? Porque se você não estiver disposto a fazer isso, eu não sei se você vai conseguir continuar. Porque isso é a base. A gente precisa olhar para a base e voltar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. E no versículo 11 ele vai falar assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, aquele que faz o que quer e o que não deve fazer, faz o que quer, não o que deve fazer, ele faz o que ele quer. Ele começa uma caminhada que ele não sabe para onde vai, ele não sabe a direção, ele não sabe para onde ele está indo. A cruz de Cristo, quando pensamos na vida eterna, elas nos fazem enxergar dias melhores, mas não na terra. Ele nos faz enxergar dias melhores na eternidade. Um cristão sabe para onde ele está indo. Um cristão sabe a direção que ele deve seguir. E se você não for capaz de perdoar, você não vai ser capaz de enxergar a direção. Você não vai enxergar essa vida eterna. A identidade de um cristão, ela é formada em cima da vida eterna. E perdoar não significa esquecer, tá? Não significa esquecer. Eu sofri um acidente de moto há alguns anos atrás. Eu tenho as marcas ainda na minha mão. Se vocês olharem, eu tenho marca aqui, tenho marca no ombro, tenho marca aqui, tenho marca no pé. Eu quebrei os 5 dedos do pé, tive uma fratura exposta. Ainda tenho as marcas desse acidente. Eu não me esqueci. Se você me perguntar como aconteceu naquele dia, eu vou te falar como é que estava, o sol, como foi o acidente, como eu freiei, como eu caí. Eu te conto tudo. Mas essas cicatrizes não me afetam mais. Eu não sinto mais dor com essas cicatrizes. Eu não deixo que essas cicatrizes, que essa dor me domine mais. Mas eu me lembro. Quando Cristo perdoa, nos perdoa, Ele não é que Ele esqueceu. Ele é onisciente. Ele assumiu. Ele falou: olha, eu sei o que você fez, eu nunca vou me esquecer disso, mas eu estou disposto a assumir isso. Perdoar é um ato de assumir os danos causados. É deixar de cobrar. É deixar seguir em frente. É deixar de cobrar um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Mas ainda assim, Jesus estava disposto por isso. Quando olhamos para a eternidade, nós começamos a enxergar uma vida que não tem espaço para orgulho. Porque quando a gente começa a olhar para a eternidade, a gente começa a enxergar diferente. Uma pessoa que ela não é cristão, ela enxerga a vida assim. Isso é a totalidade dela. Mas um cristão, ele enxerga a vida diferente. Ele enxerga assim a vida, e a eternidade, eu não medir com a mão. Então a sua perspectiva começa a mudar. Não tem tempo para orgulho, não tem tempo para mesquinharia, não tem tempo para esse tipo de coisa. Eu quero finalizar essa noite fazendo algumas considerações. Essa noite, ela é um convite para nós voltarmos para o básico. Voltarmos a ter a identidade de Cristo, indiferente da situação em que estamos vivendo. Criarmos uma base sólida de um cristianismo, para que nós não possamos ser enganados, para que não tenhamos nossas famílias destruídas por falta de pregar uma palavra simples e direta. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não é o Augusto, não é o André, não é quem vai pregar aqui. Através do Espírito Santo e uma vida relacional com Cristo, nós possamos produzir o amor, nós podemos produzir o amor.
E assim nós sejamos luz, deixando seguir em frente aqueles que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam, para que não possamos ser possuídos pelo ódio, pelas trevas, e que venhamos viver com a perspectiva de quem acredita que de fato Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo se entregou por nós.